Oi, meu abraço fraternal, meu carinho. Vamos pensando em nosso Senhor Jesus Cristo, que a sua luz, o seu amor, nesse instante nos envolva. E a sua paz, a paz de Jesus, esteja aqui, olha, em nossos corações. Eu quero agradecer a você, muito obrigado. Obrigado pelas visualizações. Muito obrigado pelas mensagens de carinho, pelas mensagens de incentivo. Muitíssimo obrigado. Vamos, eu estava pensando que seria muito interessante de nós, pelo conteúdo do livro, continuar fazendo vídeos. Eu estou pensando em fazer vídeo uma vez por semana em relação ao livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, escrita pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. Pelo seu conteúdo, certo? Seu conteúdo é absolutamente formidável. Vamos relembrar lá o primeiro vídeo, no prefácio do livro, onde Emmanuel, que o prefácio é do Emmanuel mesmo, ele coloca no início uma coisa muito importante que eu gostaria de fazer algumas considerações. Vamos lá relembrar, vou ler aqui para vocês. Perguntou-nos o coração amigo se não possuímos o livro no plano espiritual, suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. Algumas páginas que falassem ao espírito, dos problemas do espírito. Isso é uma consideração relevante, porque quando nós estamos encarnados, nós pensamos que nós não somos espíritos, certo? Não pensamos de forma consciente, entenderam? Aqui, por exemplo, existem conceitos, quando estamos encarnados, totalmente fora de contexto. Vou dar um exemplo deles. Você não é um corpo com espírito. Você é um espírito num corpo. Isso muda absolutamente tudo. Então, se você é um espírito num corpo, você é o governante do seu corpo. Entendeu? Foi você, espírito imortal, que construiu o seu corpo. Você que é o senhor do seu corpo. Isso é uma realidade tão comprovada, que quando o corpo manda informação para o espírito de que ele não é mais capaz de mantê-lo, o que acontece? Qual é a ação do espírito? Ele começa a fazer as suas malas, arrumar direitinho, e começa então o processo de desprendimento dos laços fluídicos que está ali junto ao corpo físico. E aí acontece o fenômeno da desencarnação. E quando o espírito se afasta de forma definitiva do corpo, aí acontece o processo da decomposição do corpo. Por quê? Porque o seu senhor não está ali. Então, olha só a nossa capacidade. Mesmo que ela não seja de forma consciente, que ela seja de forma automatizada até mesmo. A gente não pensa sobre isso, não é? Mas é nesse valor de imortalidade, de espírito, que eu gostaria de contar uma história. Eu não sei se eu ouvi essa história, eu não sei se eu li essa história, mas é uma história muito relevante que vale a pena a nossa reflexão. A história narra, o espírito falou uma coisa interessante, que perguntou o seguinte: o que se tira de uma usina hidrelétrica com a água em movimento? Justamente, energia elétrica. O que se tira da fissão do núcleo de um átomo? Isso aí, energia atômica. Então ele olha para nós e nos fala o seguinte: então imagine, filho, o que não é possível
que energia que não é possível que um espírito imortal não tenha. Se imagine a capacidade de um espírito, filho de Deus. E é realmente essa reflexão que nós temos que fazer. Nós, espíritos imortais, não fomos criados com o barro da terra. Por quê? Porque não é o nosso corpo que criou o espírito. Então isso mostra os valores, né? Isso mostra que nós somos feitos e concebidos por Deus no seu amor. E todas as potencialidades divinas está latente em nós, esperando com que a nossa consciência, o nosso sentido, o desenvolva. Esse amor que Deus sente por nós ainda, e está muito longe ainda, de ser entendido e compreendida por nós. Porque quando se refere a Deus, nós ainda apenas o intuímos. Alguns até conseguem visualizar Deus pelo retrovisor da natureza. Mas terá um dia em que nós vamos estar com Deus face a face, porque Deus é uma inteligência justamente real, não é fictícia. É só você olhar a obra do universo e para você saber quem é o artista. Não é? Você não sabe, não é pela obra que se conhece um artista? Existe esse ditado? Então, olha só o universo, olha só as coisas que te cercam para você ver quem é o artista. Certo? Então, voltando esse raciocínio que estamos aqui desenvolvendo, é esse amor que nos move. É esse amor interior não entendida por nós que nos movimenta para o progresso. É ele que nos empurra para cima, para Deus. Entendem? Mas não é esse amor que nós sentimos por enquanto. Esse amor que nós sentimos é fácil perceber que é um amor possessivo. É só observar como nós nos expressamos em relação a ele. Como que nós se expressamos daquelas pessoas que a gente mais gosta no nosso cotidiano, que é a família. A gente diz: meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, minha mãe, meu pai, meu primo. E a realidade não é essa. Eles não são nossos. A realidade é que eles estão nosso pai, ela está nossa mãe, ela está nossa filha, ele está nosso filho, ele está nossa esposa, ela está nossa esposa, ele está o nosso marido. Está, por quê? Porque vida é uma só. Você tem uma vida. Essa vida vai chegar a Deus. Ela vai progredir de uma forma infinita. Você sim tem várias existências. E cada existência você vai criando os laços familiares. Com os mesmos, com os novos. Certo? Então eles não são nossos. Então isso mostra que aquilo que nós chamamos de amor, ainda ele está muito... Parte desse amor ainda está muito submetido ao apego, submetido à posse. Claro que existem exceções, sem dúvida alguma. E é esse mesmo amor que vai nos atrair fora do corpo físico. Sem dúvida disso também. Uma atração magnética, natural que ocorra isso. São espíritos que pensam iguais. Bom, gente, fazendo essas considerações, vamos partir. Eu queria dizer a vocês uma coisa importante. Vamos fazer de uma forma diferente a observação desse livro, Pensamento e Vida, do Emmanuel, escrita pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier.
Vamos então passar para o segundo capítulo, o título é sobre vontade. Que forma diferente nós vamos fazer? Vou fazer o seguinte, eu vou ler o capítulo, e depois de eu ler o capítulo, eu vou pontuar o capítulo, certo? Então, para ficar mais fácil para você observar, para você estudar, para você pensar, entende? Então, eu vou pontuar o capítulo para que as coisas fiquem um pouquinho mais claras. Então, o vídeo vai ser um pouquinho maior do que o primeiro, mas tenha paciência, vê o vídeo até o final, certo? Mesmo porque uma das coisas mais importantes do segundo capítulo é justamente quando o Emmanuel vai fechar o pensamento dele. Né? O fechamento dele é incrível. Então, é importante a gente ficar até o final para poder pegar um todo. Tá certo? Então, vamos lá para o segundo capítulo sobre vontade. Então, vou ler aqui para vocês. Tá certo? Vamos lá. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida. Então vocês percebam que ele faz um link justamente do capítulo anterior, né? Qual que é o título do caminho anterior? O espelho da vida. Ele fala que a mente é o espelho da vida. Então olha só como ele começa esse capítulo, certo? Fazendo esse link. Então a vontade está ligada diretamente à mente, né? Que é o espelho vivo do espírito. Aí ele continua. É um grande escritório, a mente, é um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amelhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência de outras e ainda que define o investimento da alma. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois de laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do infinito. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao conhecimento. Então, todos os tipos de forças que sua mente irradia, o leme dessas forças é a sua vontade. É ela que vai determinar a direção. Aí ele coloca, o Emmanuel, a eletricidade é energia dinâmica. O magnetismo é energia estática. O pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e o magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando assim gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação, nos caminhos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano espiritual. A vontade, contudo, é o impacto determinante
Nela, dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina ou não. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, a vontade, temos o controle, que dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sem ela, o desejo pode comprar, ou enganos afetivos, séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade e a imaginação pode gerar perigosos monstros da sombra. E a memória? A memória não bastante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assimila, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Preste atenção agora. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trate da conexão entre semelhantes. Por quê? A sintonia constitui uma lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Olha só que primor, né? Esse capítulo 2, a vontade. Vamos agora ver a reflexão, vamos pontuar agora esse capítulo para que ele possa ficar um pouquinho mais claro, certo? Pontuar mesmo. Olha lá. Então ele começa fazendo um link lá da mente, como eu disse. Depois ele pega a mente, ele divide a mente em departamentos, certo? Ele não fala que são os 4 únicos departamentos. Existem outros, mas ele coloca os principais departamentos do espírito. Então, o primeiro departamento, ele fala que é o departamento do desejo, certo? Então, o desejo é o departamento que estimula o espírito ao trabalho, lhe traz aspiração. Veja bem, pensa com você. Você está tentando transformar o seu mundo interior, ser uma pessoa melhor, não é verdade? Isso não é um desejo? Sim, está no campo do desejo. Amanhã será uma conquista, mas é o desejo que está te impulsionando essa transformação. Então, olha só, o desejo fazendo com que você trabalhe. Isso a nível espiritual, certo? Inteligência, o outro departamento que ele coloca. A inteligência, olha só, a inteligência do espírito, né? É o patrimônio da evolução e da cultura. Então o espírito vai tendo diversas existências que vai somando experiências mais complexas, não é? E ele vai somando então o conhecimento, certo? Que é expressado pela inteligência, pelo raciocínio. Entendeu? Esse é um departamento importante também, concorda? Depois ele fala do departamento do quê? Da imaginação, que é o ideal e a sensibilidade. É verdade. Tudo começa na sua imaginação.
construir o que você foi construir, primeiro você imagina o objeto, a coisa que você vai fazer, para que depois você dê forma a que você está imaginando. Então vocês percebam claramente que a imaginação é um ideal, certo? É uma sensibilidade do espírito, é um departamento também importante. Depois, ele coloca o quarto departamento, que é o da memória. O departamento da memória, ele coloca como súmula. Súmula quer dizer resumo. O resumo das experiências. Que experiências? As experiências reencarnatórias, certo? Você vai arquivando todas as experiências. A nossa mente, através dos nossos olhos, às vezes não precisa ter olho para isso, não é? Você pode ter outros sentidos desenvolvidos para isso, tato, audição, olfato. Bom, todos os sentidos. Eles vão registrando toda a experiência do espírito, como se fosse uma filmadora. E essas experiências do espírito e as suas consequentemente as suas ações, porque essas experiências elas geram uma ação do espírito. E essas ações, através dessa experiência, vão ficando marcadas no seu corpo mental. Então você atrai para si aquilo que você marcou através de suas experiências. Certo? Então, por isso que aí entra a lei de causa e efeito. Então você, por ignorância, você cometeu um equívoco. Então você marcou de forma negativa o seu campo mental. Aquilo vai estar ali pronto para fazer uma reparação. Por quê? Aquela energia deletéria, ela tem que ser equalizada com as leis divinas. E como que nós conseguimos fazer isso? O amor. Porque não é com mal, pelo mal que a gente vai conseguir fazer essa reparação. Vai ser o mal com amor. Certo? Foi assim que Jesus nos ensina o tempo inteiro. E é assim que a doutrina nos ensina também. Então, esse também é um departamento muito significativo da memória. Porque se a gente começar a ter experiências, resumo de experiências positivas, essas memórias começam a ficar mais sadias. E ela ficando mais sadias, o seu padrão energético é maior. E sendo maior, te dá mais liberdade, te dá melhores condições de tudo, né? Inclusive do sentir. Então vocês percebam que esses 4 departamentos, nós mexemos em pontos não somente do pensamento, né? Mas também pontos fundamentais do sentir. Então veja assim, para mim poder ter um desejo, eu tenho que sentir alguma coisa, né? Então eu tenho desejo de casar com uma pessoa, eu tenho que sentir por ela amor. Eu tenho desejo de fazer um trabalho social. Eu sinto para as pessoas amor. Então, por exemplo, tudo parte do sentir, passa para o pensar e passa para a ação pela palavra ou pelas mãos. Então, o sentir, ele é significativo. As pessoas não prestam atenção naquilo que sente. Aliás, nós somos completamente olha aí, gente. Nós somos completamente ignorantes em relação a sentimentos. Eu vou colocar uma coisa para vocês, para que vocês tenham uma ideia do que eu estou falando. Eu trouxe para vocês aqui, ó, esse livrinho, Emoções que Curam, da Dufour, escrita pelo Vanderlei de Oliveira. Aliás, um médico que eu gosto muito particularmente. Eu gosto muito do livro da Dufour e acho que é interessante a gente observar esse livro. Chama-se Emoções que Curam. No primeiro capítulo, nós falamos aqui, demos uma pausa para comentar sobre sentimento, certo? A gente viu que esses departamentos,
todos eles, anterior a isso, passa pelo sentimento. Isso acontece com o desejo, isso acontece com a inteligência. As suas experiências que você teve durante a existência, você sentiu elas, certo? A imaginação, né? A memória, tudo passou pelo sentir, pelo sentimento. Então, olha só então a importância de falar do sentir, então, nessa pontuação que nós estamos fazendo nesse capítulo do pensamento e vida. A Dufour escreve lá no primeiro capítulo, como eu falei, que gira em torno de nós, olha como nós somos ignorantes, a nível de inteligência emocional, em torno de 88 sentimentos. Pasmem, 88 sentimentos, certo? Os mais conhecidos, hein, gente? Incluindo, ela coloca lá, emoções híbridas. Aí, ela continua no capítulo. Acontece o fenômeno da desencarnação. E o que ocorre? Ocorre que soma-se a esses 88 sentimentos mais 20 novas experiências emocionais. Então, de 88 passa a ser quanto? Isso mesmo, 108 sentimentos. 108 novas experiências emocionais. O que provoca isso para um espírito que ele ignora o que sente? Acontece perturbação, ela escreve, acontece indefinições e acontece dores. E aí ela continua. Olha só a importância então de nós conhecermos o que sentimos. O nível de inteligência emocional aponta para algo em torno de 12 a 18 sentimentos, e isso para aqueles seres que guardam um bom grau de consciência emocional. Então, para os que guardam um bom grau de consciência emocional, esse é capaz de narrar, contar de 12 a 18 sentimentos. Mas ela encerra esse pensamento. A maioria de nós ainda ignora o fator de inteligência emocional. Conseguimos narrar apenas 9 sentimentos. Isso mesmo, 9 sentimentos. Então, dos 108 desencarnados, você vai conseguir então decifrar apenas quanto? 108 menos 9, 99 sentimentos, você não vai conseguir lidar com eles. Aí vai girar o que ela realmente disse a você, a nós. Perturbações, indefinições, dores, vai causar um estrago no nosso mundo íntimo. Certo? Isso, gente, claro, é a média. Certo? É a média. Então, vamos voltar agora aqui para pontuar o que o nosso querido Emmanuel nos fala. Continuando, falamos então dos 4 departamentos, certo? Desejo, inteligência, imaginação e memória. E ele continua. Gabinete da vontade. Então a vontade está acima do gabinete, certo? Por quê? Acima do departamento. Por quê? Porque ela é um gabinete. Então, a vontade governa todos os setores da ação mental. Todos os setores da ação mental, quem que governa? Isso, é a sua vontade. Certo? Esse é um ponto muito importante de nós termos em nossas consciências. Depois ele fala que a vontade é como M de todos os tipos de forças incorporados ao nosso conhecimento. Então, essas forças que vai irradiando do seu pensamento, conjugado primeiro ao seu sentir, você vai modulando essa energia, vai irradiando esse fator eletromagnético, certo? Então, quem vai direcionar essa energia toda é a vontade, através do leme. Aí ele narra uma coisa, olha lá. Eletricidade
é energia dinâmica. Magnetismo é energia estática. E o pensamento é força eletromagnética. O que é o eletromagnetismo? Vamos dar uma olhada em Maxwell. Ele coloca uma definição interessante. Ele diz: interação conjunta entre campos elétricos e magnéticos. Então, a interação entre a energia elétrica e a energia magnética, nós vamos ter o eletromagnetismo. Certo? E isso é o seu cérebro. Não é? Ele faz justamente essa fusão de energia em você, para que o seu pensamento irradie o que você sente. Certo? Ele transforma o seu sentir em energia. Por isso que o pensamento cria. Cria por quê? Porque é energia, e a energia cria. Certo? O que nós somos? Não somos energia, né? Nosso corpo não é energia. Somos, eu digo, encarnável, referindo ao corpo. O corpo não é uma energia condensada? Pois é. O nosso planeta não é uma energia condensada? Pois é. Então, vocês vejam que tudo que é material, até as níveis espirituais, é tudo conduzido por quê? Pela vontade do Espírito, através do seu sentimento, que faz com que as coisas se materializem. Então, existe sempre uma inteligência na coordenação de tudo que é físico. Aí ele continua. Eletricidade, magnetismo e pensamento conjugam-se em todas as manifestações da vida universal. Isso é tudo, não é? Desde o princípio inteligente. Tudo se manifesta desse ponto básico. Aí ele diz, aí é esse ponto básico dessa energia, certo? Dessa força eletromagnética, que você vai criar o quê? Você vai criar gravitação e afinidade. Presta bem atenção nessa palavra afinidade. A gravitação e afinidade. Você vai criar assimilação e desassimilação nos campos múltiplos das formas que servem de romagem para o espírito. A vontade, ela é determinante, diz Emmanuel. Então, vamos dar um exemplo, então, aí, por exemplo, de força eletromagnética, para ficar mais claro um pouquinho. Por exemplo, é a força eletromagnética que permite a coesão de átomos e moléculas. Então, é o que nós falamos momentos atrás aí. É o pensamento espiritual, que você é um ser espiritual também, que agrega matéria. Certo? Que agrega matéria. Olha que interessante isso. Somos senhores. Viu gente? Somos senhores. Continuando o raciocínio de Emmanuel, o seu texto. A vontade, então, é um botão poderoso de movimento ou de inércia da máquina. Que máquina? Ele diz lá, o cérebro. O cérebro é uma máquina, né? Que produz a energia elétrica e a energia elétrica, a energia magnética, a energia elétrica em quê? Em força eletromagnética. Então o cérebro é uma máquina. Ele diz, é o dínamo que produz energia mental. O que é um dínamo? É justamente isso. É um aparelho que gera energia mecânica e energia elétrica. O cérebro não é um motor, porque o motor ele gera uma energia elétrica que gera um campo mecânico, uma energia mecânica. O cérebro não, né? O cérebro é um dínamo, certo? Então, ele pega uma força mecânica, concorda? Certo? Uma força mecânica que está gerando um campo elétrico com seu sentimento, um campo eletromagnético. Certo? A
vontade é o controle que estabelece rumo. Então é você, é a sua vontade que estabelece rumo no seu destino. O seu destino é você que estabelece. Não é? Não é a sorte, não é sorte, não é azar, nada disso. Certo? Você é responsabilizado por tudo aquilo que faz. Das coisas boas e das coisas ruins. É claro, é óbvio. Certo? Você tem um livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio também é de acordo com a evolução do espírito. Quanto maior o espírito, o livre-arbítrio é mais expandido, ele tem maior liberdade de escolha. Quando é um espírito muito ignorante como eu, reencarna de forma compulsória. Entendeu? Não escolhe. Manda e faz. Não é? Então é justamente a vontade que é o controle que estabelece o rumo. Né? As causas que comandam o problema do destino. Ele completa lá, não é? Que você é a causa que comanda o seu destino, pela vontade. Agora, se a gente não tiver vontade, eu não quero ter vontade, o que acontece então? Ele numera novamente os 4 departamentos que ele numerou lá atrás, no começo. O que ele fala? Do departamento do desejo, do departamento da inteligência, do departamento da imaginação e do departamento da memória. Quando você não tem vontade, o que ocorre? Desejo, enganos afetivos. Verdade. Verdade mesmo, não é? Uma vez eu vi uma história interessante de um espírito que ele reencarnou e ele tinha feito algumas escolhas no mundo espiritual que ele ia reencarnar com uma determinada pessoa que eles iam se encontrar. Aí, aquela juventude, os hormônios afloram, aquela coisa toda que ocorre, que a gente sabe muito bem, passando por isso, né? A nível físico. E ele se engraça com uma jovem, a jovem se engraça por ele, e os dois têm uma relação, surge um filho, não é? E esse filho, na vida dele, é um problema gigantesco. Estou falando isso no caso dele, tá certo? Se ele tivesse, narra a história, eu vi isso num livro mediúnico, não sei qual é o nome. Se ele tivesse casado com aquilo que estava programado, vamos dizer assim, né? Que estava projetado, esse filho primeiro que ele teve seria o último filho de 3 que ele teria. Porque os outros 2 iam fazer um contrabalanço nesse, a nível mental, a nível de convivência. Então ele não teve, no primeiro momento, os 2 filhos antes. Ele só teve esse filho primeiro. O que eu tinha mais dificuldade de relacionamento com ele, que era um problema de existência passada. O casamento deu certo? Claro que não deu certo. Porque eles se juntaram por outros motivos que não eram o amor. E aí então o tempo correu, certo? O destino, olha só, a energia que você irradia, encontrou lá o outro, a outra. E aqueles que estavam já feito o seu compromisso antes da reencarnação se reencontraram. Se casaram e tiveram 2 filhos. Eu pergunto para vocês, ficou mais difícil para ele a encarnação? Ficou mais aflitiva para ele a encarnação? Ficou. Mais aflitiva para ele a encarnação. É justamente esse o desejo. Desejo sem vontade, se você não controla a vontade, você justamente vai viver esses enganos afetivos. Inteligência. A inteligência sem vontade. O que acontece? Aprisiona na escuridão da criminalidade. Tem gente que não gosta de pensar. É conduzida pelas outras pessoas. Não é? É conduzida por outras. E quando se encontram na realidade da sua essência, ela fala, o que eu fiz? Né? Ela tá presa numa escuridão tão grande, que ela tem vergonha de se ligar a Deus pelo pensamento da prece. Essa pessoa fala que não é digna disso, que Deus nunca vai perdoar ela. Olha só, que ignorância. E muitos desses nossos irmãos vai fazer números nas regiões que é a grande maioria do nosso planeta, as regiões umbralinas, regiões abissais, aí vai, abismos, porque lá está a maior população da Terra, né?
Imaginação. A imaginação sem o comando da vontade. Um monstro de sombras, é verdade, não é? É um monstro de sombras mesmo. Tem pessoas que viajam na maionese, cria um monte de problemas, certo? Um monte de pensamentos, imaginações. Vê essas pessoas, por exemplo, que têm problema de síndrome do pânico, tá certo? Aí você dá uma pesquisada sobre isso, vocês vão ver que é dentro disso que nós estamos falando. Imaginação é um monstro da sombra. E da memória. Porque você começa a não registrar coisas positivas, né? E aí ela entra em estado que ele fala deplorável de relaxamento. Para você, tanto faz como tanto fez a vida. Entendeu? Para você é diferente. Entenderam isso? Não é interessante pontuar o que Emmanuel escreve? Eu também achei interessante. Olha só, continuando Emmanuel, ele lá fala, escreve, né? Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. É o que nós falamos anteriormente. É a vontade que sustenta a sua máquina física, certo? Que sustenta a sua consciência, o seu pensamento. A vontade não consegue, aí entra um ponto que eu falei para vocês lá, que fiquem até o final, que o final é uma coisa impressionante. Ele fala lá, a vontade não consegue impedir a reflexão mental quando se trata de conexão entre semelhantes. Aí a sua vontade não vai se estabelecer muito, porque existe uma outra conexão, certo? Olha só que interessante. Vou dar um exemplo. Não falei do sentir? Vamos voltar um pouco ao sentimento. Por exemplo, se você tiver um sentimento de paz, o que você está irradiando de forças eletromagnéticas é em torno de 600 Hz. Isso aí vocês podem pesquisar efeitos da mente, né? Efeitos elétricos da mente. Aí você vai ver lá o que eu estou falando, certo? Tem na internet isso, aí vocês podem dar uma olhada. O nosso cérebro trabalha com uma frequência elétrica, certo? Então dá lá, ó. Paz, 600 Hz. O sentimento de alegria, você consegue chegar a 540 Hz. Então, essa frequência está expandida. Também existe ao contrário, a energia contraída. Por exemplo, a culpa. Para esses que não têm muito desejo, né? Contrai o sentimento, porque o sentimento começa a contrair, né? E vem a culpa. A culpa é um sentimento. 30 Hz. Olha como baixou. E a inércia, a apatia, no caso aqui da memória, que nós lemos, relaxamento, 50 Hz. Então, uma pessoa que está em 50 Hz, ela está alinhada com seres do mesmo nível. Concorda? Se eu estou de 600 Hz, eu estou com seres do mesmo nível. Um obsessor, para poder estar conectado com você, ele tem que estar na mesma frequência mental que você. Ele pode fazer isso, ele pode encontrar isso pronto, ele pode fazer com que isso aconteça com você. Entende? Mas ele vai estar conectado na mesma energia. Se ele está conectado no mesmo ponto energético, os dois são iguais, não são diferentes. É para refletir. Não é para refletir? Por quê? Aí entra, como diz aqui Emmanuel, é essa conexão de semelhantes que eu estou querendo explicar para vocês. Essa conexão de energia, de pensamento, de sentir. Por exemplo, que eu falei, a paz, 600 Hz, conexão.
a apatia, a inércia, 50 Hz. É essa energia que estabelece o quê? Que lei que estabelece aí? Que a sua vontade é derrogada. Isso mesmo. Lei de sintonia. Lei de sintonia. Que é uma lei inderrogável, diz o nosso querido Emmanuel. Lei de sintonia inderrogável. Então, gente, eu tenho um amigo, como isso é uma realidade, eu tenho um amigo muito bom, um cara boníssimo mesmo, pessoa muito boa. E tem um trabalho social aí de alimento na rua, pessoas de rua, um trabalho totalmente diferenciado, uma coisa muito bonita. E ele está me contando um fato uma vez, eu achei interessante, que ele tem um primo e o primo foram educados juntos, cresceram juntos, e o primo convidou ele para ele ir numa luta de MMA. E chegou nessa luta, ele relutou para não ir, o primo, vamos, você não precisa prestar atenção, vai só comigo para fazer companhia, aquela coisa toda, ele acabou indo, né? Olha a relação, a vontade cedendo aí na relação de sintonia. E aí acabou indo. E ele falou que chegou um determinado momento da luta, o que aconteceu? Ele se pegou falando, como uma parte da plateia, das pessoas que estavam assistindo, estavam falando. Dá na cara dele, mata ele, solta a cara dele, derruba ele. Entende? Ele falou que se sentiu muito envergonhado. E é verdade, gente. Você quando está sozinho, por exemplo, você acha que você é uma pessoa, que você está fazendo sua transformação interior, então você coloca, bom, agora eu sei o que não posso mentir, eu sei que eu não posso exagerar, eu sei que eu não posso falar mal da vida dos outros. Então você está sozinho, você não está falando mal da vida dos outros, nada disso, você não está exagerando, não está falando nada. Você pode até pensar, mas você não está falando. Mas você vai ter contato com alguém para você novamente se equivocar. É ou não é? Olha aí de sintonia aí. Olha como a nossa vontade, gente. A gente acorda com uma vontade e ao meio-dia essa vontade some e nós temos outra vontade. Certo? Isso é natural de todos os nós. Aliás, na questão de número 115 do Livro dos Espíritos, aliás, eu peço para vocês dar uma lida da questão 114 à questão 127, vocês vão ver como está alinhada com esse texto sobre vontade. Bom, a questão 115 tem uma pergunta que os espíritos fazem lá os espíritos fazem, que Kardec faz para os espíritos. Não, uma pergunta que Kardec faz aos espíritos. Os espíritos foram criados bons ou maus? Qual a resposta dos espíritos para Kardec? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Então vocês percebam que ele não criou demônios e também não criou anjos. Ele criou todos simples e ignorantes. Então nós somos ignorantes e simples. Simples de quê? Simples de complexidade. Certo? Aonde a nossa vontade é dúbia. É muito, muito frágil. Esse governador que Emmanuel fala, ele é totalmente acanhado. E é com a existência que vai se incorporando conhecimento, com isso a sabedoria, e essa vontade, essa complexidade vai aumentando. Entenderam o que eu estou falando? Então, quando ele fala simples e ignorante, na questão 115, ele não está se referindo à humildade, não, pelo amor de Deus. Está se referindo justamente a essa questão que foi dita, certo? Então, aí entra uma coisa importante. E na questão número 121, por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o caminho do mal? É uma pergunta que se faz, né? Ué, por que um espírito segue o caminho do bem e o caminho do mal? Que coisa é essa? Aí o espírito responde para Kardec, né? Responde com uma pergunta. Não tem eles o livre-arbítrio? Tem ou não tem? Tem. Tem o livre-arbítrio. Nós não somos máquinas. Imagine se você não tivesse sentimento, né, gente? Você seria uma máquina, né? Mas voltando para esse raciocínio aqui. Não tem livre-arbítrio.
certo? Você não tem livre-arbítrio? Tem. Então, Deus, ele continua, Deus não criou maus, criou simples e ignorantes. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus é assim porque tornaram mediante a sua vontade. Olha aí, a vontade aí. Certo? Então é uma escolha do Espírito. Então vamos voltar para o nosso querido Emmanuel. Aí entra uma coisa fundamental para você poder não manter a sua vontade firme e robusta. Ele coloca: aí é que entra a importância da disciplina. Disciplina. Gente, a disciplina, ela vem do grego. Vamos entender o que é disciplina primeiro. A disciplina vem do grego, né? E ela tinha um sentido, certo? Qual era o sentido de disciplina? Era a educação que um discípulo recebia do seu mestre. Isso era disciplina, certo? Por isso que disciplina, a origem da palavra disciplina vem de discípulos. Está lá no dicionário, só vocês consultar isso. Mas aí, hoje em dia, nós temos dois sentidos diferentes de disciplina. O primeiro, que é o mais comum de todos, é justamente é a obediência, é o acatamento de regras, de normas e procedimentos. Isso é um tipo de disciplina, quando você acata esse tipo de coisa da sociedade, né? O segundo é o acadêmico. O acadêmico é a utilidade que os acadêmicos utilizam para designar certa área específica do conhecimento, certo? Mas o que o nosso querido Emmanuel está falando aqui é um sentido um pouco diferente. É o sentido da disciplina que se chama disciplina intelectual, certo? As mais usadas foi essa que eu te contei, mas tem a disciplina intelectual. O que é disciplina intelectual? É a capacidade de uma pessoa tem de fazer, né? De pensar, mesmo que esse primeiro movimento de pensar não traga a ele qualquer tipo de satisfação ou sensação de realização, mas que se mostra extremamente benéfico ao longo do prazo, ao longo do tempo. Entenderam isso que eu estou falando? Então, você está condicionado a fazer determinadas coisas. Você vai se você está condicionado. Você vai descondicionar isso. Como de forma você vai condicionar isso? Colocando no seu pensamento, através daquilo que você sente, novo comando através de sua vontade. Você vai determinar ela. Não quero isso, eu quero isso. É isso que eu quero. Isso é disciplina. Disciplina do intelecto. Nos primeiros momentos, o que vai acontecer? Você vai se sentir totalmente fora da casinha. Mas com o passar do tempo, aquela sensação vai cedendo. E você vai conseguir adquirir um hábito diferente do que você fazia. Entendeu? Tem um livro do Miramê, que eu costumo falar isso muito em palestra, que chama-se Horizontes da Fala. Lá tem um exercício que ele coloca mais ou menos isso. Ele fala o seguinte: olha, se você não conseguiu aprender aqui nada sobre fala, vamos fazer então um teste. Se você conseguiu ou não conseguiu colocar em prática. Ele faz um teste. Fique uma semana sem falar mal de ninguém. Absolutamente de ninguém. Nem de governo. Nada. Vocês vão ver, gente. Começa isso num sábado, num domingo. Hoje é domingo. Faça esse propósito. Quando chegar na quarta-feira, o seu corpo está reclamando para você já. Porque você está vibrando energia diferente do que ele é acostumado. Então é uma coisa até fisiológica. Ele começa a reclamar. Você começa a ficar angustiado. Não é? E isso leva um tempo
para que você possa mandar para o corpo um novo padrão eletromagnético, um novo padrão de força. Entendeu? Faça esse teste. Você vê que eu estou falando, tem razão. É esse tipo de disciplina, então, é que Emmanuel aqui estamos falando. Né? É essa disciplina. A disciplina, encerra Emmanuel, a disciplina mantém coesos a corrente do bem sobre os elementos que administra. Olha só que coisa formidável. Encerra então esse segundo capítulo sobre vontade que Emmanuel nos traz. O próximo capítulo, meus queridos, serão sobre cooperação. Cooperação é justamente a relação, olha, uma coisa ligada na outra. Então, no próximo vídeo, não percam o capítulo de cooperação. E eu queria ler, para encerrar definitivamente, uma frase do nosso querido Leon Denis, no livro Depois da Morte, lá no capítulo 20, ele coloca assim, ó: eleva-te pelo pensamento acima da vulgaridade terrestre, dilate as tuas aspirações sobre o céu luminoso. É lá que é o seu destino. O céu luminoso é o meu destino, é o destino de todos nós, e vamos conseguir através da vontade. Um beijo no coração e até mais. Obrigado.